Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar-se, por favor, fiquem à vontade. Meus amados, eu não canso de admirar vocês. Eu não canso de admirar esta igreja, não é? Acredito que a maioria de vocês aqui me conhecem, foi falado aqui. Eu sou genro do pastor Salomão, isso é um privilégio para ele. Algumas pessoas olham para nós e perguntam se nós somos pai e filho ou mãe e filho e ousam dizer que eu me pareço com ele. E na verdade, corrigindo a brincadeira, o privilégio é todo meu. O pastor Salomão é um homem de Deus, a missionária Rita também. Mas, voltando no sentido do congresso, eu não canso de admirar vocês, porque todos os eventos que eu participo aqui nesta região, eu fico maravilhado com o empenho, a organização, a dedicação e a participação, o envolvimento de todas as pessoas. Gente, poucas igrejas podem contar com este privilégio. Vocês são bênçãos, vocês estão de parabéns e eu me sinto honrado de poder participar com vocês desta festa. Eu sou aqui o menor entre vocês, estou aqui completamente dependente da graça, da misericórdia e da bondade de Deus para conversar com vocês um pouquinho deste tema que é tão atual, tão relevante e, acima de tudo, tão bíblico. É um tema que, sem dúvida alguma, a maioria das igrejas da atualidade descartariam de imediato. Falar de serviço não é algo que agrada a maioria das pessoas. Talvez falar de servir-se do outro agradaria muito mais. Mas falar de abastecer-nos, de reabastecer-nos, com o fim absoluto de servir melhor alguém, é um tema que realmente não agrada. Vivemos uma época de temas centrados no eu, de temas egocêntricos, de temas voltados para misticismo, de temas voltados para uma série de outras coisas, temas onde a maioria das pessoas que os elaboram visam, na verdade, agradar apenas os ouvintes. Mas aqui o tema ele foi elaborado para agradar, acima de tudo e sem dúvida alguma, Deus. Porque esse tema, como eu disse, ele é estritamente bíblico. Reabastecer para um serviço renovado. Meus amados, não tem ninguém que seja cheio demais que não precise de mais um pouquinho de Deus. E não tem ninguém também que seja vazio demais a ponto de Deus não ter a capacidade de o abastecer. Então eu não tenho dúvida nenhuma que todos nós vamos sair daqui no final deste congresso abastecidos, reabastecidos, renovados e cheios de vontade e capacidade para poder servirmos ainda mais e ainda melhor o reino de Deus. Abram as Bíblias de vocês no livro de Neemias. Enquanto vocês abrem, eu já quero aqui agradecer, não é, a toda a organização desse evento, a diretoria, a liderança, não vou citar nomes, porque eu sei que é o envolvimento de muitas pessoas, mas eu quero agradecer aí o convite, a confiança de terem me dado aí o privilégio de estar aqui com vocês, participando desta festa maravilhosa, deste culto abençoado. Neemias, capítulo 1, nós vamos ler alguns textos que foram cirurgicamente selecionados para a nossa reflexão desta noite. Neemias capítulo 1, nossa primeira leitura serão os 4 primeiros versículos, e quando você achar, diz amém. Gente, esse povo aqui é bíblico mesmo, acha rapidinho. Então vamos ler, o texto diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles então me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio,
e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Pula agora para o capítulo 2, a partir do verso 1. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e logo me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade, da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa de meu Deus estava sobre mim. Último texto, versículo 18, capítulo 2, a partir do 18. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem por acaso se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Glória a Deus. Meus amados, reabastecer para um serviço renovado. Como eu disse, nós estamos aqui para falar sobre como nós vamos nos preparar para servir melhor o reino de Deus. Nesta noite eu quero trabalhar com vocês o subtítulo apenas de quem é o servo abastecido, para que ao sabermos disso, nós continuemos nesse congresso buscando de maneira mais enfocada alguns atributos da parte de Deus. Eu não sei se quando esse tema foi anunciado para você, se você parou para refletir sobre isso, ou se nós ficamos apenas na parte do reabastecer mesmo. Será que você teve um tempo de meditação e nesse tempo você se questionou o que ou quem é um servo abastecido? O que uma pessoa precisa ter, ou trazendo para nós, o que eu preciso ter para ser reconhecido diante de Deus como um servo abastecido, como uma serva reabastecida? Quem seria este homem, ou quem seria esta mulher
diante de Deus. A Bíblia nos dá vários exemplos de servos e servas que trabalharam de maneira árdua, digna e eficaz para o benefício das pessoas de suas respectivas épocas, mas acima de tudo, para o benefício do reino de Deus. Dentre os vários exemplos que nós temos na Escritura Sagrada, Deus levou-me ao exemplo da pessoa de Neemias. Neemias, segundo nós vemos a respeito dele no seu próprio livro, era um homem sem dúvida alguma bem-sucedido. Neemias é referência de boa administração, de boa liderança. Neemias é referência de um bom escritor e de um bom profissional. Neemias trabalhou diante do rei Artaxerxes por muitas vezes, e em apenas uma única vez ele teve o seu semblante entristecido no exercício da sua função. Neemias era um servo digno. Neemias, sem dúvida alguma, foi um servo abastecido e aprovado. Já no início do livro deste tão conhecido homem, nós temos ele recebendo não boas notícias de um conterrâneo seu chamado Hanani, ou, se você preferir a pronúncia, Hanani, não é? Este homem, ele chega de Suzã, e assim chega em Suzã, de Jerusalém, e assim que ele chega, Neemias o intercepta. E Neemias para Hanani e os seus companheiros para questionar esse homem de como estava o estilo de vida das pessoas que restaram após o exílio, das pessoas que sobreviveram ao cativeiro da Babilônia. E Neemias então se preocupa com esta pessoa, e já no início da narrativa, a gente percebe o primeiro atributo, a primeira característica que somente um servo abastecido, cheio do Espírito Santo, pode ser. Grava com você esse atributo, porque ele está em extinção na atualidade, até mesmo no meio dos chamados cristãos. O atributo é o servo abastecido. Ele é altruísta e ele se compadece do seu próximo. Quando Hanani chega, Neemias intercepta Hanani, não é para fazer fofoca, não é porque tem aquelas pessoas que quando chega alguém de longe, ela logo quer saber notícias, mas não é por preocupação, não é porque está compadecido, não é porque quer buscar fazer a diferença na vida de alguém, é de repente às vezes apenas curiosidade, para depois ter o que falar ou o que fofocar com outras pessoas. Mas o servo abastecido não é assim. O servo abastecido, ele se preocupa. O servo abastecido não é aquela pessoa que tem o olhar voltado apenas para si próprio, não é aquela pessoa egocêntrica que acha que é o centro do universo e que somente as necessidades dela têm valor, somente as vontades dela têm valor, somente os sentimentos dela têm valor. Não, o servo abastecido, ele se preocupa com o outro. O servo abastecido, ele tem a sensibilidade de tirar o olhar de si e colocar o olhar nas necessidades do outro. O servo abastecido, ele olha para a dor do outro com amor, com compaixão, com sensibilidade. E a gente percebe isso porque quando Neemias ouve as notícias, e nós lemos no texto que as notícias são avassaladoras. Hanani não chega diante de Neemias dizendo: olha, o povo está próspero, o templo está uma bênção, a muralha está fortalecida e está tudo maravilhoso. Não! Hanani chega diante de Neemias com notícias aterrorizantes. Ele chega dizendo assim: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, eles estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Nós podemos resumir essas notícias de Hanani em dois aspectos. Primeiro, Hanani olha para Neemias e diz assim: a estrutura da cidade está comprometida. A cidade não tem as suas fortificações, os muros não estão na sua saúde total, os muros estão arruinados, os portões foram queimados pelo fogo. Então imaginem vocês,
Neemias recebendo essa notícia de que a cidade onde os pais dele foram sepultados estava agora com a estrutura comprometida, e como se não bastasse a estrutura física da cidade estar comprometida, o segundo aspecto das más notícias de Hanani aponta que a estrutura dos cidadãos de Jerusalém também estavam comprometidas. Não era apenas a estrutura física da cidade, era a estrutura pessoal, era a estrutura das pessoas, porque ele diz assim: os muros estão destruídos e as pessoas estão em humilhação e grande miséria. Elas não estavam desfrutando de prosperidade, elas não desfrutavam de paz. Como dormir em paz à noite em uma cidade cujos muros, que é a proteção maior da cidade, estavam destruídos? Como dormir em paz em uma cidade onde a miséria tomava conta? Como dormir em paz sem saber se no outro dia teria alimento para se alimentar? Sem saber se no outro dia uma cidade vizinha entraria e destruiria a sua família? Era impossível. E eu fico pensando o quão distinta foi a postura de Neemias, se comparado com a postura de 90% de nós que dizemos cristãos da atualidade. Porque eu já vi cristão receber notícia ruim de outra pessoa, e sabe o que ele disse? Disse assim: glória a Deus, pastor, que não é eu que estou lá. Ô pastor, nós temos que dar graças a Deus, porque isso não está acontecendo conosco. Neemias poderia bater no peito e dizer assim: ô pai, muito obrigado, porque o Senhor me tirou de Jerusalém e me colocou numa posição estável. Eu sou um cidadão influente, eu trabalho junto com o rei, eu tenho uma das funções mais importantes dentro desse reinado, que é garantir a integridade física do rei, que é cuidar para que o rei não seja envenenado. Eu estou diariamente na presença do rei, eu me alimento do mesmo alimento do rei, eu me visto com vestes que sejam dignas para estar diante do rei, eu tenho que ter um vocabulário bom para tratar o rei. Se eu tivesse em Jerusalém, estaria em miséria, mas não foi essa a postura de Neemias. E nós precisamos aprender isso. O cristão, o servo abastecido, não é aquele que se gloria sobre as misérias dos outros, mas é aquele que se compadece do sofrimento do outro. É aquele que chora por causa da lágrima do outro. É aquele que sente no estômago a fome que o outro sente. E o versículo 4 diz que quando Neemias ouve as palavras, ele lamenta, ele chora por alguns dias, ele jejua e ele ora diante de Deus. E aí nós vamos para o segundo atributo que somente um servo abastecido pode ter, que é o servo abastecido. Primeiro, para nós não esquecermos, ele é altruísta e ele se compadece do próximo. Segundo, o servo abastecido, ele tem intimidade com Deus e ele é dependente de Deus. Por quê? Por mais que Neemias se compadeceu daquele povo, ele não se levanta de maneira desenfreada, ele assenta, ele lamenta, ele chora, mas ele jejua e ele ora. Antes de tomar qualquer que seja a decisão, por mais boa que pareça ser, Neemias consulta o Senhor. Oração é fundamental na vida de um servo abastecido. Oração não é opcional. Oração não é uma atividade exclusiva do círculo de oração. Oração não é algo para ser feito somente nas nossas reuniões eclesiásticas, nos nossos cultos. O servo abastecido, ele tem uma vida de oração. O servo abastecido, ele tem a oração como um estilo de vida. E esta não é uma prática específica de Neemias. Os maiores e mais importantes acontecimentos da Bíblia foram precedidos por oração. Não vamos citar todos, mas olha a vida de Jesus. Antes de escolher os seus 12 discípulos, a quem posteriormente seriam os seus 12 apóstolos, Jesus ora.
Antes de passar pelo momento mais difícil da sua vida, nós temos a oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, onde ele direciona um capítulo inteiro, orando pela unidade da igreja. Antes de ser crucificado, Jesus sobe a um monte chamado Getsemane, e neste monte ele ora até agonizar. Quando está pregado na cruz, antes de entregar o seu espírito, Jesus ora e clama a Deus. O servo abastecido é um homem, é uma mulher de oração, não negocia o tempo de oração com Deus, ele tem intimidade com Deus, ele busca a presença de Deus, ele apresenta tudo diante do Senhor. E é isso que Neemias faz. Ele ouve as palavras, ele sente a dor das pessoas que estão em Jerusalém. Ele diz: eu me sentei, eu lamentei por alguns dias. Ele não diz: eu lamentei a notícia, eu lamentei por alguns segundos. Ele diz: eu lamentei por alguns dias, porque a dor daquelas pessoas fez com que Neemias também sentisse aquela dor. Isso é compaixão, é a capacidade de olhar para o outro e sentir a dor do outro e ter vontade de fazer tudo possível para atenuar a dor que o outro sente. No capítulo 2, entre o recebimento da notícia e o início do capítulo 2, nós temos um tempo aproximado de 4 meses. Passaram-se então 4 meses, mas Neemias não se esqueceu do seu povo. E nesse texto diz que no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, Neemias pegou o vinho, ofereceu ao rei. Ele declara aqui numa abertura de parênteses, dizendo: eu nunca tinha estado triste diante do rei. E o rei logo percebeu a alteração no semblante de Neemias e perguntou: por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem de ser tristeza do coração. Neemias diz assim: então fiquei com muito medo, mas eu lhe respondi. Terceiro atributo que somente um servo abastecido tem: o servo abastecido, ele é corajoso e ele é proativo. E aí você vai dizer assim: pastor, para tudo que o senhor está fugindo do texto bíblico, porque eu acabei de ler aqui que Neemias teve... Vocês não leram? Neemias teve medo. E como que você vai falar que o atributo de um servo abastecido é coragem? Porque nós crescemos em uma sociedade que pensa que a coragem é a ausência absoluta do medo. Não, isso é insanidade, isso seria talvez uma patologia, porque o medo é algo inerente a todos os seres humanos. Sãos, saudáveis psicologicamente. O medo é uma ferramenta que Deus implantou em nós. Mas então o que é a coragem? A coragem é a capacidade que Deus nos dá de continuar seguindo em frente, de exercer a vontade dEle, ainda que estejamos com medo. É a capacidade de não deixar o medo nos parar. Neemias teve medo, e é óbvio que ele tinha que ter medo. Ele estava diante da pessoa, humanamente falando, mais poderosa, a pessoa que poderia dar uma ordem para a execução da vida dele, e essa pessoa percebe uma alteração na qualidade do exercício do seu trabalho. E Neemias disse assim: eu tive medo, mas eu falei o que eu tinha que falar. O servo abastecido, ele é corajoso. Corajoso no sentido de vencer as próprias limitações, corajoso no sentido de vencer os próprios medos, corajoso no sentido de entender que Deus o capacita, que Deus o usa, ainda que ele esteja com medo. Vai ter momentos que você vai ter medo de subir aqui em cima, pegar um microfone e ministrar a palavra.
Vai haver momentos que, se você foi chamado para missões, você vai ter medo de repente sair do seu país, do seu círculo familiar e iniciar uma vida nova. Vai haver momentos que você vai ter medo de falar com o seu vizinho sobre Jesus. De repente constrangimento, vergonha, medo. Mas o servo abastecido, ele não deixa o medo bloquear aquilo que ele sabe que precisa ser feito. Ele não deixa o medo fazer com que ele fique inerte. Então Neemias diz: eu tive medo. Na minha versão diz: eu fiquei com muito medo, mas eu respondi. E respondeu com sabedoria. A resposta foi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões estão queimados? E o rei disse: o que você me pede agora? Isso é maravilhoso. Vamos lembrar para ficar gravado: o servo abastecido é altruísta e se compadece do seu próximo. O servo abastecido tem intimidade com Deus e é dependente de Deus. Terceiro, o servo abastecido é corajoso e proativo. O rei disse: o que você me pede agora? Neemias falou assim: rei, manda alguém ajudar lá em Jerusalém. Ô rei, tem tantas pessoas aí, escolhe alguém capacitado e envia, que eu vou ficar aqui de longe na intercessão. Não, Neemias é proativo. Neemias disse assim: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie. Neemias identificou o problema e ele se prontificou a contribuir com a solução. É muito bonita essa frase, eu também acho, eu sei que você achou. Só que nós gostamos muito mais da primeira parte desta frase. Eu não sei aqui em Pirapora, não é? Mas lá em Uberlândia, no nosso campo, nós temos os identificadores de problema. Aqui eu acredito que não tem, a igreja daqui é uma bênção. Mas lá em Uberlândia tem um grupo de pessoas, e eles estão me assistindo agora. Convertam-se aí, uberlandenses abençoados, que eles são peritos em identificar problemas. É aquelas pessoas que chegam na igreja e dizem: pastor, o ventilador danificou. Pastor, a igreja está suja. Pastor, o senhor não tem vergonha de ministrar um culto com um altar tão empoeirado? Mas o grupo de pessoas que identificam o problema e se propõem a contribuir com a solução está em escassez, está em extinção. Mas o servo abastecido, ele identifica e ele se prontifica. Ele sabe onde tem o problema, porque ele não vai tapar os olhos para o problema, mas ele diz: Senhor, eu estou aqui. Isaías fez isso. No capítulo 6 de Isaías ele diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando o anjo vem com Atenaz e toca os lábios de Isaías, ele olha para Deus e diz: eu estou aqui para ajudar a melhorar a situação desse povo. Eu sei do problema, mas eu quero contribuir com a solução. Então, se você é um identificador de problema, você já tem meio caminho andado. Agora você precisa ser um prontificador. Sim, você pode chegar na igreja e dizer: puxa, os bancos estão sujos. E aí você pode dizer: alguém sabe onde tem um pano? Porque eu vou limpar. Se o pastor autorizar, é claro. A igreja tem uma hierarquia. Não vai chegar lá fazendo as coisas, não é, de maneira desordenada. Porque Neemias também não faz isso. Ele vai diante do rei e ele pede a autorização do rei. Ele conversa com o rei sobre isso. Então prontifique-se a fazer a diferença na vida de alguém. Quantos de nós às vezes reclamamos da nossa vizinhança, mas não nos propomos a auxiliar os nossos vizinhos para melhorarmos os relacionamentos? Quantos de nós reclamamos das várias coisas que faltam nas igrejas que congregamos, mas não nos prontificamos para fazer a diferença? Neemias sabe que Jerusalém está um caos.
Neemias sabe que os muros estão destruídos. Neemias sabe que os moradores daquela cidade estão em miséria. Ele sabe que está caótico a realidade de Jerusalém. E ele diz para o rei: rei, envia eu, permita que eu vá. O servo abastecido não é aquele que fica terceirizando, aquele que fica querendo colocar os outros para trabalhar, os outros para fazer, e reclamando de como fazem. O servo abastecido, ele levanta, ele arregaça as mangas da camisa e ele diz para o seu líder: o que tem aí para eu fazer? Eu preciso trabalhar no reino de Deus. E o texto continua. São apenas 30 aspectos, nós já estamos no terceiro. Numa conversa mais cedo com a missionária, a vantagem de pregar na igreja cujo o genro é o pastor, é que a gente ganha um pouquinho mais de tempo, né? Então eu falei: eu estou com dificuldade aqui no esboço, quanto tempo eu tenho? Mandei mensagem para a Gisele, ela disse 40 minutos. Aí eu falei: eu vou recorrer à mãe da Gisele. Aí ela falou: pastor, fique à vontade. Eu falei: era isso que eu precisava ouvir. Rasguei o contrato com a Gisele, renovei com a missionária, e estamos aqui até o tempo que Deus permitir. Continuamos o texto, a partir do verso 6. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? E quando você voltará? Neemias então disse: marquei certo prazo, falei para o rei, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. E eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Ah, gente, esse texto é maravilhoso. Primeiro atributo de um servo abastecido, você vai sair daqui com isso gravado na mente e no coração. O servo abastecido é altruísta e se compadece do seu próximo. Segundo, o servo abastecido tem intimidade com Deus e é dependente de Deus. Terceiro, o servo abastecido é corajoso e proativo. Quarto, que nós acabamos de ler, o servo abastecido é organizado e inteligente. O servo abastecido é organizado e inteligente. Quando o rei questiona Neemias, Neemias já tinha todo um planejamento a respeito do que ele queria fazer em Jerusalém. Ele já tinha o prazo marcado, ele já tinha as cartas de autorização que ele precisava usar, e ele já sabia todo o material que ele iria precisar utilizar no exercício da missão. Note que Neemias, ele não sai da presença do rei de maneira desordenada, em viagem a Jerusalém, porque se ele assim o fizesse, talvez nem em Jerusalém ele chegasse. Porque a hora que ele passasse nas sentinelas, nos guardas, nos vigias, e eles solicitassem a Neemias a carta de autorização, ele ia dizer: não tem. Seria preso de repente por insubordinação e retornado preso à presença do rei. Mas Neemias sabia que ele precisava de cartas de autorização. Ele sabia também que ao chegar em Jerusalém, ele precisaria de matéria-prima, ele precisaria de materiais de construção, e ele faz toda esta solicitação de maneira ordenada, de maneira prévia, revelando que ele tinha uma organização e que ele estava preparado para o exercício desta árdua missão que ele iria exercer. Então, o servo abastecido, ele é organizado.
O servo abastecido é inteligente. O servo abastecido não é aquela pessoa que chega na igreja de maneira desenfreada, querendo passar a organização da igreja, querendo fazer aquilo que não cabe a ela. O servo abastecido, ele se programa, ele se organiza, ele se planeja, porque ele sabe que tem que servir o reino de Deus, e o reino de Deus precisa servir com qualidade. Certa vez, alguém perguntou para mim: pastor, por que o senhor não canta assim, de maneira exposta, não é? Sobe no altar, pega o microfone, canta. E aí eu falei para a pessoa: olha, não sou vocacionado, esse não é um dom que Deus me deu, não é uma habilidade que eu tentei buscar, eu acredito que esse não seja o meu chamado. Eu amo cantar, a minha esposa casou comigo, ela tem que me ouvir, mas os irmãos da igreja não precisam. Então eu canto baixinho, no meu cantinho, glorifico a Deus, adoro ao Senhor com as canções. Aí a pessoa disse assim: mas pastor, o senhor vai cantar é para Deus. Eu disse: por isso, para Deus a gente tem que cantar com o melhor. Para Deus a gente tem que pregar e tem que ser com o melhor. Para Deus a gente tem que servir, tem que ser o melhor. Você não chega aqui para cantar para Deus se você não ensaiou, se você não se preparou, se você não se organizou. Você não deveria ousar sair para fazer missão sem estudar a língua do país que você vai, sem conhecer a cultura do país que você vai, sem ter passado por um curso de missões, sem ter clara convicção de que você é vocacionado para missão. Você não deveria subir no altar e pregar a palavra de Deus sem antes ter dedicado horas no estudo da palavra. O servo de Deus, ele é organizado, ele é inteligente. Seja qual for a área que você for servir, que nós formos servir, nós precisamos agir com organização e com inteligência. Nós estamos participando de um congresso maravilhoso, e esse congresso aqui é fruto do trabalho de servos abastecidos, de pessoas organizadas e inteligentes. Tiveram pessoas aqui nos bastidores que delimitaram os espaços das cadeiras. Tiveram pessoas aqui nos bastidores que planejaram a posição do equipamento de som, que organizaram a localidade das câmeras. Tiveram pessoas que planejaram, que arquitetaram, que pensaram na execução desse projeto. O reino de Deus, ele não acontece por casualidade, porque Deus nos deu um presente da intelectualidade, e esse presente precisa ser usado. Neemias, ele age com inteligência. Neemias não age com desespero. Neemias não age de maneira desordenada. Ele sabe exatamente o que ele quer fazer, quanto tempo aproximado ele vai gastar para fazer, e quais materiais ele precisa usar para fazer, e que tipo de autorização ele precisa para exercer. Tem gente aqui que sonha com um determinado ministério, e isso não é errado. Você tem que sonhar sim, buscar de Deus sim, mas a minha pergunta para você é: o quanto você está se preparando para o exercício desse ministério? Porque tem pessoas que sonham em ser pastor, mas nunca leu a Bíblia inteira. A Bíblia é o fundamento do cristianismo. Como que você vai direcionar as ovelhas a partir de um fundamento que você mesmo não tem? Tem gente que sonha em integrar um ministério de louvor, uma banda, mas nunca fez um curso de um instrumento. Ai, pastor, eu não tenho condição financeira. Procura o teu pastor, ele vai te auxiliar. De repente não vai pagar tudo, de repente paga uma parte, de repente nem precisa pagar. Nós temos tantas ferramentas de ensino gratuito na atualidade. Nós vivemos a era da pós-modernidade, a era tecnológica, e tudo isso pode ser usado a seu favor. Mas você precisa estudar, se preparar, planejar, se organizar. Não deixe entrar na sua mente a ideia de que quando Deus quer usar, Ele simplesmente chega e vai fazendo as coisas assim, sem mais nem menos, de maneira desordenada. Não. Jesus Cristo chamou 12 discípulos, mas antes de enviá-los como apóstolos, Jesus os treinou. 3 anos e meio. Treinamento teórico e treinamento prático. Houve um momento que Jesus os enviou para poder fazer o estágio,
né? Vão de 2 em 2, pregam o evangelho, não levem bolsa nem alforje. Na casa que vocês chegarem, era o primeiro envio daqueles discípulos que até então estavam sendo treinados. Organização, planejamento e inteligência deve fazer parte de um servo abastecido. Entenda o que eu estou dizendo. Inteligência não é formação. Tem muita gente com diploma na parede, mas que não recebeu de Deus a inteligência para o exercício do ministério. Tem gente que nunca frequentou uma instituição, mas tem uma inteligência profunda, porque buscou no secreto. Então não confunda isso. Formação e diploma é uma coisa, inteligência, organização e planejamento é outra. Qualquer um de nós que estamos aqui, desde o mais graduado até aquele que talvez nem teve a oportunidade de frequentar uma escola, temos a inteligência necessária para servir o reino de Deus. Capítulo 2, versículo 18. Neste contexto, Neemias já está em Jerusalém. E ele agora está conversando com a liderança, os habitantes ali de Jerusalém. E ele diz: eu declarei para essas pessoas como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim. O servo abastecido tem testemunho para contar. E também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então todas as pessoas se prepararam para fazer esta boa obra. O servo abastecido é altruísta e se compadece do próximo. O servo abastecido tem intimidade e é dependente de Deus. O servo abastecido é corajoso e proativo. O servo abastecido é organizado e inteligente. Quinto, o servo abastecido reconhece o valor, a importância e a necessidade do trabalho em equipe. Neemias, ele chega em Jerusalém, mas ele não vai construir os muros sozinho. Neemias chega em Jerusalém, mas ele não vai trabalhar sozinho. Meus amados, nós precisamos entender que nós fazemos parte de um corpo. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é um conjunto de servos que trabalham em cooperação para o benefício mútuo, mas para a glória de Deus acima de tudo. Nós não fomos chamados para o individualismo. Uma igreja, ela não é formada somente por pastor ou somente por ovelha. Uma igreja, ela é formada por um conjunto de pessoas. Nós precisamos aprender a trabalharmos em equipe. Nós precisamos aprender que seja qual for o ministério, ele é codependente. Nós precisamos uns dos outros. Na batalha mais épica de toda a escritura, batalha de Davi contra Golias, Davi, ele chega diante daquele gigante, e de maneira muito proativa, corajosa, Davi encara o gigante que todas as pessoas tinham medo. Nós sabemos que com uma pedra e uma funda, um tiro muito certeiro, sem dúvida alguma a mão de Deus estava naquele tiro. Ele atinge o gigante cai. Mas ali não é o fim da guerra, ali é o fim de uma batalha entre dois homens. O detalhe que nós esquecemos de enfatizar nesse texto é que todo Israel se levanta como um só homem, perseguem os filisteus e vencem a guerra. Davi sozinho derrotou o gigante, mas a guerra só foi vencida porque tinha um exército enfrentando junto com Davi. A igreja do Senhor é um exército na terra. Por isso que o livro de Eclesiastes vai dizer: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. O reino de Deus não é sobre você individualmente, não é sobre eu individualmente. O reino de Deus é sobre Cristo, e quanto mais unidos nós somos, mais glória nós damos para Deus.
quanto mais juntos nós trabalharmos, mais resultados nós teremos. A igreja primitiva foi uma das igrejas que mais se desenvolveu na história, de maneira rápida e de maneira qualitativa. E em Atos 2 diz que eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles perseveravam unânimes. A unidade era a marca da igreja primitiva. A unidade precisa ser marca dos servos abastecidos. Chega dessa história de pastor falando mal de pastor, denominação falando mal de denominação, irmão falando mal de irmão. É hora de nós, cristãos genuínos, darmos as mãos e trabalharmos unidos para o reino de Deus e para a glória de Deus. João 17, em um dos trechos desta, que é uma das mais conhecidas orações, Jesus diz assim: Pai, que eles sejam um, como tu e eu o somos. O desejo do nível de unidade que a igreja tem que ter, o desejo de Jesus a respeito do nível de unidade da igreja, é do mesmo nível de unidade da Trindade. Jesus quer que sejamos um. Ele quer que trabalhemos juntos. Ei, essa pessoa que está do teu lado não é a tua inimiga. Essa pessoa que está do teu lado não é alguém que vai te menosprezar, não é alguém que vai te atrapalhar. Essa pessoa que está do teu lado é a pessoa que Deus vai usar para fortalecer o teu ministério, e usar você para fortalecer o ministério dela, e usar todos os ministérios para o benefício do reino aqui na terra. Neemias chega em Jerusalém, e a primeira, ou uma das primeiras coisas que ele faz, após sondar a cidade, analisar a situação da cidade, é reunir com as pessoas. O texto não é explícito, mas podemos entender de maneira implícita que o que Neemias diz para aquelas pessoas é: eu preciso da ajuda de vocês. Alguém com bom status, alguém próximo do rei, alguém com nível de inteligência elevada, alguém com habilidades administrativas, mas agora ele está diante de um povo que vivia em miséria, que não tinha alto grau de escolaridade, que vivia numa cidade que não tinha proteção, e Neemias está dizendo assim: vocês não são descartáveis, nós vamos trabalhar juntos. Neemias não menospreza as pessoas daquela cidade, ele trabalha com as pessoas daquela cidade. E é isso que nós precisamos aprender. Ninguém é grande demais para menosprezar o outro. Nós precisamos entender que no reino de Deus, quem quiser ser o primeiro, ele tem que servir a todos. Cooperação, ajuda mútua. O povo de Deus tinha que ser o povo mais unido nesse mundo. As pessoas precisavam olhar para nós e dizer assim: olha, eles são irmãos, não só porque dizem que são, mas eles realmente são irmãos. Eles estão juntos, eles se ajudam, eles se fortalecem. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. Quando um está enfraquecido, o outro ajuda a fortalecer. Quando um sente fome, o outro leva alimento. Quando um está afastado, o outro vai lá buscar. texto diz no verso 19 do capítulo 2: Sambalate o Horonita, Tobias o Amonita e Gesem o árabe, eles souberam disso. Olha a distinção de um servo abastecido e de um ímpio. Quando Neemias soube o que se passava em Jerusalém,
Neemias se prontificou a fazer todo o possível para melhorar a situação daqueles habitantes. Agora, quando esses 3 incircuncisos souberam que havia um grupo de pessoas querendo trabalhar, ao invés de levantarem a mão e dizer assim, conta com a gente, eles foram lá ridicularizar o povo. Eles foram criar estratégias para poder parar aquela missão. Porque nem sempre, meus amados, a boa obra a ser realizada vai encontrar a aprovação de todos. Na maioria das vezes não encontra. Você pode sair desse congresso aqui abastecido, cheio do Espírito Santo, e chegar em casa e ligar para um parente seu e querer contar a boa experiência que você teve aqui e dizer, olha, Deus falou comigo nesse congresso e Deus me chamou para ser um servo, para exercer um serviço renovado. Deus me quer em um determinado ministério, e você pode ouvir zombaria dessa pessoa. Alguém pode dizer para você por telefone, você não nasceu para isso, você vai atrapalhar a igreja, porque nem todos vão te apoiar. Pelo contrário, a maioria, a esmagadora maioria, vão olhar para você e te ridicularizar. A primeira vez que eu subi no altar para pregar, na igreja do meu atual pastor Domingos, pastor do campo lá de Uberlândia, de maneira muito corajosa, ele me deu uma oportunidade na igreja, e o meu pensamento foi, se ele tem coragem para convidar, eu tenho coragem para aceitar. Depois ele retrata com a igreja, com as ovelhas dele. E eu lembro que eu ministrei, desci do púlpito um tanto frustrado, e no término do culto, nós saímos para lanchar, e eu ainda reflexivo com a mensagem, uma das pessoas, era um dos grandes amigos meus naquela época, chegou do meu lado, deu 3 tapinhas nas minhas costas. Na época eu não era pastor, estava, se eu não me engano, com 20 ou 21 anos de idade. E você pode pensar assim, puxa, mas você tem mais do que isso? É que eu tenho carinha de 21, passou essa fase, né, gente? E aí ele falou assim, Rogerão, velho, pode caçar outra coisa para você fazer na igreja. Eu não entendi nada que você falou. E aí eu fui tentar cantar. E ele, Rogerão, velho. Nunca esqueço das palavras dele, sempre muito motivadoras. E aí fui conversar com o pastor Domingos. E o pastor falou, realmente, é a sua primeira mensagem. Não foi muito boa. Mas se for este o chamado que Deus tem para a tua vida, fique em paz, porque é Deus quem prepara. A oposição vem, e elas vêm normalmente das pessoas mais próximas, e você não deve se frustrar com isso. Neemias, ele estava ali muito bem motivado. Neemias estava pronto para exercer uma obra que iria mudar a vida de milhares de pessoas, mas um grupo pequeno de pessoas se levantou para tentar pará-lo. E o texto bíblico diz que eles zombaram de Neemias e dos seus amigos, perguntando assim, o que vocês estão fazendo? Eles tentaram acusar Neemias de insubordinação, dizendo, vocês estão tentando se rebelar contra o maior rei da atualidade. Não dê ouvido às críticas destrutivas, dê ouvido às críticas construtivas. As destrutivas não. Os problemas vêm, os desafios vêm. Nós somos humanos, somos servos de Deus sim, mas nós estamos em um mundo cuja maioria esmagadora das pessoas ainda estão escravizadas pelo pecado. Elas não compreendem as maravilhas das glórias de Deus, elas não compreendem o benefício e o quão privilegiados são as pessoas que servem a Deus. Elas não conseguem entender. Para elas isso é loucura, mas para nós é poder de Deus. E por último,
servo abastecido, ele sabe que somente Deus pode fazer com que o serviço seja bem sucedido. A resposta de Neemias aos zombadores foi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Observe que Neemias não disse assim: gente, fiquem de boa que eu tenho a aprovação do rei. Neemias não disse assim: o rei Artaxerxes está comigo. Ele não disse: eu tenho cartas de autorização. E ele também não disse: eu fui preparado para liderar esse povo. Ele não disse: eu sou um bom líder, eu sou eloquente, eu sou capaz. Ele disse: Deus é quem vai fazer com que esta obra seja bem sucedida. Sim, gente, nós precisamos ser altruístas, precisamos compadecer do nosso próximo, precisamos sim ter intimidade com Deus, precisamos ser corajosos, precisamos ser proativos, precisamos ser organizados e inteligentes. Nós precisamos reconhecer o valor do trabalho em equipe, precisamos fugir das críticas destrutivas, mas acima de tudo, no nosso coração tem que haver a convicção de que é Deus quem dá o resultado. Não dá para contar quantas igrejas foram fechadas porque os seus pastores iniciaram o trabalho dizendo assim: eu sou um bom pregador, essa igreja vai crescer. E de repente até era um bom pregador, mas a confiança estava em si mesmo. Quantos missionários não tiveram que retroceder porque saíram para a missão confiando na força do braço? Quantas batalhas perdidas, quantos ministérios frustrados, por pessoas que achavam que o sucesso do ministério era consequência da habilidade humana, e não é. O sucesso do ministério é consequência da misericórdia de Deus. Não importa o quão capacitado você seja, não importa quantos diplomas você tenha na parede, não importa quantos treinamentos você fez, para quantos países você viajou, em quantos congressos você pregou, cantou ou cooperou, se Deus não te usar, não vai ter sucesso. Neemias foi um servo abastecido, não por ter muitas habilidades humanas, mas por ter Deus o reabastecendo em cada desafio que ele enfrentava. Neemias foi um servo abastecido, e Neemias serviu os habitantes de Jerusalém. Neemias entrou na história a partir de um serviço renovado, e o serviço prestado por Neemias beneficiou pessoas, mas acima de tudo glorificou a Deus. Mas nós temos um servo muito mais abastecido que Neemias, muito mais preparado que Neemias, muito mais habilidoso que Neemias. O nome dele é Jesus Cristo. João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Posteriormente o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, ele se fez homem, ele habitou entre nós, ele nos serviu até a morte, e morte de cruz. Jesus seguiu quase a mesma trajetória que a gente percebe em Neemias. Jesus identificou um problema gravíssimo: você e eu estávamos perdidos.
as nossas misérias eram muito mais profundas do que as misérias dessas pessoas que estavam em Jerusalém. A nossa vergonha e a nossa humilhação era espantosamente maior do que a vergonha e humilhação destes habitantes de Jerusalém. Nós estávamos perdidos e nenhum de nós conseguiríamos solucionar o problema do pecado que estava enraizado no mais íntimo do nosso ser. Jesus, ao ver este problema cravado em você, cravado em mim, Ele veio aqui e fez tudo o que Ele tinha que fazer para contribuir para a solução desse problema. Hoje só é escravizado quem quer, porque Jesus, sendo Deus, se fez servo, e sendo servo, Ele foi abastecido para exercer um serviço renovado. Jesus foi cheio, Jesus foi sublime, Jesus foi maravilhoso, e sendo tão grande, Jesus se ajoelha aos pés de um homem chamado Judas Iscariotes, e Jesus lava os pés daquele homem, para dar para você e para mim o verdadeiro exemplo do que é ser um servo renovado. É servir com amor, é servir sem esperar nada em troca, é servir esperando o benefício do outro e não o teu, é servir sem esperar aplausos, é servir por compaixão, é usar os recursos que Deus deu para você para beneficiar a vida de alguém, é olhar para o outro com compaixão e fazer tudo o possível com todos os recursos que Deus te deu para beneficiar a vida do outro e assim glorificar o nome do Senhor. Eu não tenho dúvida que esta igreja está repleta de servas e servos abastecidos, cheios do Espírito Santo, mas que vão sair daqui ainda mais motivados a fazer a diferença. Onde você for, seja aqui em Pirapora, Buritizeiro, ou qualquer que seja a região que você mora, nunca se esqueça, você é um instrumento de Deus, onde você estiver, para fazer a diferença, e quanto mais você servir, mais Deus vai ser glorificado por meio da tua vida. Eu agradeço pela paciência de vocês, e eu creio que coisas melhores estão por vir. Esta foi apenas a prédica introdutória. As melhores ministrações ainda estão por vir. Fiquem atentos, não perca nenhum dia desse congresso, porque Deus vai falar com você. Deus já falou comigo de maneira tão profunda por meio das músicas aqui cantadas. Eu já tenho refletido o quanto eu preciso melhorar para servir ainda mais o reino de Deus. Então, em nome de Jesus, não perca e liga para alguém hoje mesmo. Já serve essa pessoa dizendo assim: você não vem no congresso, vem amanhã, vem participar. Deus vai tratar com você. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu vou passar a palavra para o